tarde, me chamo Emily, sou graduanda em Letras, Português e Inglês pela Universidade de São Miguel. Estou no 6º período e neste vídeo eu trago uma aula introdutória de literatura brasileira voltada para o 2º ano do ensino médio. Então estaremos falando um pouco sobre o romantismo, veremos um pouco sobre o que foi o romantismo, o contexto histórico no qual o romantismo ele surge, tanto no contexto europeu como no contexto brasileiro, e veremos as principais características deste movimento. Então vamos lá? O marco inicial do romantismo aqui no Brasil é 1836, quando Gonçalves de Magalhães ele publica a sua obra Suspiros Poéticos e Saudades. E o romantismo ele vai ali para fins didáticos até 1881, quando Machado de Assis, o nosso grande escritor realista, ele publica o seu romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, dando início assim ao movimento realista. Mas o que foi o romantismo? Foi um movimento artístico, político e filosófico, e aqui eu já abro um parênteses para dizer que o romantismo ele não apenas influenciou estas áreas, que teve início aí na Europa, mas especificamente em 3 países, Inglaterra, Alemanha e França, no final do século XVIII, e ele vai perdurar ali boa parte do século XIX. Refletindo os ideais do liberalismo, a nova escola recusa a imitação dos modelos clássicos. Então, o romantismo ele vai surgir em oposição à escola literária que nós já estudamos anteriormente, que é o neoclassicismo ou arcadismo. Então, enquanto o homem árcade ele priorizava pela racionalidade, detrimento dos sentimentos, pela objetividade, por viver uma vida amena na natureza, o homem romântico não. O homem romântico ele quer externar os seus sentimentos, as suas emoções. Ele é subjetivo, ele é exagerado. Então, e o romantismo também, ele proclama a liberdade de criação. Então, essa, sem dúvida, é a palavra-chave do movimento romântico, liberdade. O romantismo está inserido numa época em que as pessoas elas buscavam liberdade de criação, liberdade política, liberdade econômica, liberdade social e, por que não dizer, liberdade artística, liberdade de criação. Então, os nossos autores lá da poesia, por exemplo, eles não vão querer mais seguir aquelas formas poéticas consagradas, como a ode, o soneto, vão aparecer versos livres, versos brancos, a linguagem vai ser mais coloquial, não aquela linguagem culta, erudita, que víamos lá no Barroco ou no Arcadismo. É por isso que Victor Hugo diz que o romantismo é um liberalismo em literatura. E vamos falar agora um pouco do contexto histórico em que o romantismo ele surge no contexto europeu. O marco vai ser 1774, quando o poeta alemão Goethe publica sua obra Os Sofrimentos do Jovem Werther, que basicamente conta a história de um rapaz chamado Werther que se apaixona pela noiva do seu melhor amigo, a Charlotte ou a Carlota. E o amor deles é impossível para os padrões sociais da época, já que ela era comprometida com outro rapaz. Werther, então, não podendo concretizar este amor, ele vai mergulhar num sentimento de melancolia, de tristeza muito grande, e ele vai acabar, ao final do livro, tirando a sua própria vida com um tiro na cabeça. Então, essa obra que dá início ao movimento, uma obra carregada de sentimentalismo, da temática da morte já presente. Também temos a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, 2 marcos muito importantes que você estuda lá nas suas aulas de História. Então, vou atentar aqui principalmente para a Revolução Francesa, a queda da monarquia absolutista, a ascensão da burguesia, que vai trazer, vai impor os seus valores, dentre eles o liberalismo. Lembrando dos princípios, dos ideais da Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade. Então, sobretudo, a liberdade vai influenciar bastante os nossos autores. E a ascensão da tipografia, que vai trazer uma maior acessibilidade aos livros, principalmente as pessoas das classes mais inferiores, formando assim um novo público leitor. Também temos o romantismo aqui no Brasil, já vimos que o marco é 1836, mas precisamos voltar um pouquinho. Em 1808 nós temos a fuga da família real e da corte portuguesa aqui para o Brasil, fugindo lá das tropas napoleônicas, e isso vai trazer todo um desenvolvimento econômico, político e também artístico para o Brasil. Temos os livros que são trazidos de Portugal para aqui para o Brasil, temos o desenvolvimento do teatro, também a missão artística francesa. Em 1822, nossa independência política, isso vai ser importante porque vai fazer nascer no coração das pessoas um sentimento de nacionalismo que vai influenciar principalmente os nossos autores lá da primeira geração. A abdicação de Dom Pedro I, a impossibilidade do seu filho Dom Pedro II reinar, e aí se instaurando aqui no país o período regencial, um período conturbado e conflituoso na história do nosso país. E para finalizar, vejamos agora algumas características deste movimento romântico, algumas já até comentamos ao longo do vídeo,
como o subjetivismo e o sentimentalismo. O homem romântico, ele é egocêntrico, ele é individualista, ele só se preocupa com seu próprio umbigo, ele quer externar os seus sentimentos. Veja o que Casimiro de Abreu, ele diz nesse fragmento de poema: amor e medo, como te enganas, meu amor é chama que se alimenta no voraz segredo, e se te fujo é que te adoro louco, é bela, eu moço, tens amor, eu medo. Também temos a idealização. O homem romântico, ele idealiza tudo, ele vai idealizar a figura feminina que vai ser colocada num patamar de superioridade, né? Vai ser vista como ser angelical, virgem. Ele idealiza a figura do índio, que vai ser elevado à condição de herói nacional, idealiza o casamento, idealiza a nação, né? A nossa fauna, a nossa flora, a natureza brasileira. E aí, Álvares de Azevedo, nesse soneto, ele vai dizer: era a virgem do mar na escuma fria, pela maré das águas embalada, era um anjo entre nuvens de alvorada. A mulher é vista como um anjo, não é? E também como a virgem. Também temos o escapismo. O homem romântico, ele quer fugir dessa realidade que o oprime. Esse escapismo pode se dar temporalmente, e aí ele vai se voltar lá para a sua infância, para a sua juventude, para os tempos bons da sua vida. Esse escapismo pode se dar espacialmente, e aí geralmente ele vai para a natureza. A natureza, ela compreende aquilo que o poeta está sentindo. E o escapismo pode se dar através do suicídio, da morte. E aí Junqueira Freire, ele diz: morte, pensamento gentil de paz eterna, amiga morte vem, tu és o termo, amei-te sempre, pertencer-te quero para sempre também, amiga morte. E a última característica que separamos é a religiosidade. Enquanto o homem Árcade se volta para o paganismo, para a mitologia greco-romana, o homem aqui romântico não. Ele vai se ater, ele vai tentar enfrentar os dissabores e as angústias da vida, se apoiando na sua fé religiosa. E aí Fagundes Varela, ele vai dizer: perdão, Senhor meu Deus, busco-te embalde na natureza inteira, o dia, a noite, o tempo, as estações mudas sucedem. E ele continua dizendo que se ele não pode ver a Deus, que pelo menos ele sinta, né, a presença desse Deus. Na próxima aula veremos um pouco sobre a poesia romântica, cada uma das gerações, os principais autores e características, e também estaremos respondendo uma questão que caiu na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.